Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, o momento, sempre falo aqui, né, é de união, né? De um lado o pessoal que foi contra a venda do futebol do Vasco para Vasco SAF, transformação do futebol do Vasco em Vasco SAF, depois a venda para 777. Do outro lado o pessoal a favor, né, desses dois momentos, da transformação do futebol do Vasco em SAF, em Vasco SAF, e a venda para 777, tem esses dois lados. E tem um terceiro aí, né, que eu acho que eu me enquadro, que não fui a favor da venda para 777, porque faltava expertise e idoneidade dessa empresa, comprovadamente através dessa empresa que fez a auditoria, salvo engano, KPMG. Também nunca fui a favor da transformação do futebol do Vasco em Vasco SAF, né, em SAF, mas nesse momento acho que a terceira linha é a seguinte: não voltar para o associativo e não vender os 70% para para alguém que compre as ações da 777, né? Que hoje só tem 31%, as outras 39% ainda não foram integralizadas, então em tese pertenceriam a Vasco SAF, nem associativo nem a ninguém, né? Então vamos lá, o terceiro momento, que seria Vasco SAF, com o associativo sendo majoritário das ações da Vasco SAF, colocando aí 30%, 40%, não importa, mantendo o Vasco associativo como majoritário, colocando um parceiro forte aí para investir e para receber dinheiro também, né? Já falei aqui, o Vasco é um monstro para fazer dinheiro e ter retorno disso aí, né? Bom, mas dito isso, e não obstantemente a isso, tem outras coisas que o Pedrinho tem que acertar. E vai chegar o momento, nesse momento, desculpa aí a redundância, né, a repetição, nesse instante aqui que nós estamos conversando, tem uma ação tramitando na conversão de arbitragem, né, para que haja um acordo, para que haja uma decisão de arbitragem, tentativa de um acordo, se não uma decisão de arbitragem, para quê? Para resolver todos os problemas que envolvem os vários contratos entre Vasco SAF, entre associativo e a 777. Um deles seria a questão de todos os prejuízos causados pela 777 ao Vasco, né? Notadamente, contratações de jogadores caros, inoperantes, pulverizações de dinheiros, né? A venda que a 777 fez dos nossos jogadores, né? Que esses dinheiros não entraram no Vasco, era para ter entrado. Então, a 777 que tinha que aportar, né? E da venda de jogadores reinvestir esse valor no Vasco, não, ela pegava esse dinheiro da venda de jogadores e não retornava para o Vasco, seja em novos jogadores e realizações, benfeitorias, não, ela se pagava, ela colocava o aporte e depois com a com a venda de jogadores, ela se locupletava desses valores. Então tudo isso aí vai ser resolvido na Câmara de Arbitragem, né? Porque assim o contrato diz, afastou o judiciário, né? A não ser liminares que o juiz não togado é incapaz de dar, não tem competência para isso, o árbitro não tem competência para dar liminar, o árbitro da convenção, mas pode praticar a jurisdição, como está no CPC, dando a decisão que não seja com relação a liminar, né, que ele não tem esse poder. Então, toda essa questão de venda de jogadores, Eguinaldo, Marlon Gomes, Pedro Raul, Peck, né? Tudo isso aí, ao invés de entrar para o Vasco, que aconteceu, ia para os bolsos, né, da 777 para ela se locupletar. Então isso tudo vai ser discutido, vai ser visto e tem que entrar na composição dos valores que a 777 venha a indenizar o Vasco por isso, né? O Vasco, você terceiriza para ter um melhor serviço. Você transforma o futebol do Vasco no Vasco SAF e vende para uma SAF para ter melhor resultado. E não tem? Não, tem que ter um custo isso aí, tem que ter uma repercussão financeira, né? Por exemplo, eu separei até aqui uns pontinhos aqui para não esquecer, né? Venda de jogadores é um desses aí, né? E outra coisa, dizem que a 777 tem uma participação na base. Será verdade isso? Que ela obteve alguns jogadores da base? Não sei, vamos descobrir se isso é verdade ou não, né? Bom, vários valores não foram pagos pela 777, como eu já falei aqui, né? Logo quando ela perdeu o concessionário
através da liminar do Pedrinho, ela não pagou o direito de imagem, que ainda estava sob a sua alçada, né? Que ainda não tinha perdido o controle acionário. Ela raspou os cofres do Vasco, não submetia suas decisões ao Conselho Fiscal, e algumas outras coisas que eu já falei aqui de forma cansativa, né? E esses valores não pagos, ela vai ter que explicar por que não pagou. No contrato está lá, né? Por que ela não atacou a dívida tributária e trabalhista? Tinha que atacar isso aí. E outras dívidas também, né? Esse contrato feito aí com essa empresa, né, que permitiu depois da 777 iniciar na questão do Vasco, que até tem uma ligação com o Botafogo, isso aí quem vai pagar, né? No contrato tem lá uma obrigatoriedade da 777 ter atacado a dívida, né? Não só cuidar da parte do futebol, mas também reduzir os valores ao longo dos anos aí, de tributos federais ou não, de dívidas trabalhistas e várias dívidas cíveis, né? O Vasco sempre foi caloteiro. Os presidentes que trabalharam no Vasco foram caloteiros, né? Quantas vezes o Eurico Miranda, que todo mundo baba o ovo dele aí, falava: o Vasco não deve porra nenhuma, não deve porque você faz um acordo, né? Muitas vezes uma confissão de dívida que a gente nem sabia a origem dela, estava lá, confissão de dívida. O senhor Roberto também fez isso. Eu sou um grande defensor do Roberto Dinamite em campo e também no seu primeiro mandato, mas no segundo fez várias cagadas, todo mundo sabe disso, né? Colocou a filha dele lá, o parente e tal, para trabalhar, o argumento de minimizar os custos, de aumentaram os custos, né? A terceirização tem que reduzir os custos, senão não adianta. Para que o Estado privatiza os serviços? Para não gastar tanto, né? E dar um serviço melhor. E o Vasco não tinha isso. Então todas essas situações aí têm que ser discutidas lá na convenção de arbitragem. Para quê? Para que os prejuízos todos que foram acometidos ao Vasco pela 777 e por quem assim fez essa transformação, que pague por isso, né? Digo, friso, momento de união, mas o Pedrinho, né? E não obstante alguém falar, ele participou, não sei o que, blá blá blá, isso é uma coisa. Agora, o responsável mesmo no papel, Salgado, Osório, Duque Estrada, e tem mais uns 2, 3 aí que eu sempre esqueço, né? Que também tem aí um protagonismo forte. Várias dívidas que o Vasco se apalavrou em pagar, não pagava. Por exemplo, a dívida do Romário, né? A dívida com o Edmundo aumentaram demais, porque você faz o seguinte: eu te devo 10, vamos fazer um contrato aqui, eu te devo 10, se eu não pagar passa para 15. Então, na 10ª renovação de contrato, eu já te devo 200, porra. Se eu devo 10, não pagar, vale 15, no próximo acordo eu devo 15, se eu não pagar, eu devo 30. E o Vasco tem muito disso aí. Tudo isso é objeto, inclusive, do Conselho Deliberativo do Vasco, né? Que não quis mostrar o contrato da 77, porque não pode, já frisei isso aqui, mas tudo um dia vai ser explicado lá, quando sair a decisão de arbitragem, e quem estiver vivo verá, espero aí, ter acesso ao teor desses contratos pavorosos, né, que prejudicaram o Vasco, para apontar o dedo em riste aos verdadeiros desgraçados que acabaram com o Vasco. Bom, continuo aqui com o problema na luz. No vídeo anterior também tinha um problema na luz. É de onde eu estou, né? Não tem jeito. Vasco Análise. Sininho para receber notificações. Dá um like aí para o YouTube verificar engajamento com o meu canal. Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.